coração de cada um de nós nessa noite, amém? Amém. Eu convido você a fechar os olhos um pouco, por meio daquilo que o Senhor deseja falar a nós nessa noite. Ele é um Deus que nos ama e quer nos ver íntimos dele. Então, com o coração contrito, com o coração íntimo do Senhor, nós possamos ouvir essa palavra, a direção dessa noite. Por isso eu convido você a fechar os olhos e se colocar na presença do Senhor, compreendendo que o Senhor te criou e por isso Ele te ama profundamente. Por isso que o teu coração agora se abandone no Senhor, que toda a distração, que todas as inquietações, que tudo aquilo que possa estar te preocupando, caia por terra agora e que tudo seja colocado no coração de Jesus. Pedimos, Senhor, nessa noite, que o Senhor venha visitar a cada um de nós. E toda a temática, o tema, aquilo que vamos partilhar, penetre o mais profundo dos nossos corações. Amém. Ó cruz, sede a minha proteção, ó palavra, anúncio da salvação, que pelo coração transpassado de Maria, alcancemos o coração misericordioso de Jesus. Amém? Amém. O tema que nós vamos partilhar é vida consagrada. Antes que eu fale da vida consagrada, meu nome é Reginaldo, sou fundador da comunidade Árvore da Cruz. Nós somos uma comunidade de 11 anos de fundação, e o nosso carisma é ser sinal do amor do crucificado, levando o homem a reconhecer na sua fragilidade humana a divindade de Deus. Nós somos uma comunidade formada por casais, por jovens e por celibatários. Sou casado há 14 anos com a Denise, minha esposa, onde nós temos 3 filhos, a Rafaela de 11 anos, o André Luiz de 6 anos e a Miriam de 3 anos. Amém? A palavra de Deus, em Jeremias, no capítulo 1, vai dizer para nós: foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia, e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: não digas sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te, oráculo do Senhor. Amém? Amém. O que essa palavra tem a ver com vida consagrada? Tem a ver com a vocação. Aqui o profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 4 até o versículo 8, Deus diz a ele que antes que ele estivesse no seio da sua mãe, ele já o conhecia. Nós também. Nós que somos criaturas de Deus, feitos à imagem de Deus, desde o princípio nós somos feitos por Ele e desejados por Ele. Então, quando nós falamos de vocação, nós falamos da resposta que a criatura humana dá a Deus. E quando o homem compreende o mistério da sua vocação, ele é feliz. Não há um homem feliz, uma mulher feliz, sem viver plenamente a sua vocação. Se nós não nos encontrarmos naquilo que o Senhor tem para nós, nós não seremos felizes. Então, o que o Senhor quer dizer para cada um de nós hoje? É muito importante procurar saber qual é o chamado que Deus quer para mim. O que Deus
me escolheu, para que Deus me escolheu. Nesses 11 anos de fundador de uma comunidade, eu tenho percebido que Deus tem trabalhado dia após dia na minha vida, e tem me enviado, como Ele diz a Jeremias: não temas, porque colocarei as palavras certas na tua boca. A vocação sempre será um desafio, porque é a resposta da criatura para Deus. Então, no meio do caminho vão acontecer tentações, desilusões, desequilíbrios. Para eu chegar a esses 11 anos de fundação, eu passei 4 anos de profundo deserto espiritual, onde eu pregava a palavra de Deus e não sentia Jesus, e não acreditava em Jesus. Em 4 anos eu vivi no deserto, mas nesse tempo o Senhor, Ele foi trabalhando na minha vida, para que há 2 anos atrás eu tomasse a decisão de viver inteiramente para o carisma Árvore da Cruz. Abandonar o meu emprego, abandonar o porto seguro humano, para viver do coração generoso de cada pessoa, daquilo que Deus coloca no coração de cada pessoa. Hoje eu sou feliz na minha vocação específica do matrimônio. Hoje eu sou feliz na minha vocação de fundador. Por quê? Porque em meio a todo o deserto que eu vivi, eu tive que reconhecer que afinal eu não sabia de nada, porque Deus sabia de tudo. A segurança que eu tinha do trabalho era uma segurança que, para mim, para o meu chamado específico de fundador, me levava muitas vezes a me acomodar. Então, quando nós entendemos o chamado de Deus em nossa vida, nós vamos a cada dia enfrentando a nossa vontade. Fala a verdade, se nessa noite meio que fria, não seria muito bom estar em um sofá tomando um chocolate quente? É ou não é? Mas o desafio de estar com Jesus é muito maior e muito melhor do que estarmos lá na nossa casa tomando um chocolate quente. Temos direito disso, só que nós temos que violar o quê? A nossa vontade. E quando nós falamos da vida religiosa, nós falamos de uma vocação específica, porque existe 2 vocações na igreja: a vocação ordenada e a vocação leiga, que somos nós. Só que dentro da beleza dos ordenados e dos leigos, Deus fez nascer a vida religiosa. Homens e mulheres que, por amor a Jesus, decidiram viver o amor esponsal, o amor para com o esposo, que é Jesus. Tanto a mulher religiosa como o homem religioso tem Jesus como seu esposo, o esposo da sua alma. Quantas vezes nós sofremos porque nós não queremos e não permitimos que a nossa alma seja a alma esposa do Senhor? Porque o mundo nos propõe muitas coisas. Nós estamos em um mundo individualista, em um mundo materialista, em um mundo de muitos portos seguros. Imagina, meus irmãos e irmãs, eu tinha 8 anos de empresa, teria talvez possibilidade de gradualmente me tornar líder do setor que eu trabalhava. Imagina a luta interior dentro de mim para me decidir a viver inteiramente para o Evangelho. Apesar que, para a glória de Deus, eu tinha uma esposa que há 6 anos atrás me havia dito: larga tudo. Então eu já tinha uma segurança, um apoio, um auxílio. Tanto quanto eu falei para ela, ela não acreditou, ela achou que eu estava brincando. E me apoiou, e há 2 anos estamos nesse caminho onde Deus cuida de tudo. O religioso é a mesma coisa.
Ele abandona toda a sua segurança, ele abandona todos os seus prazeres humanos para ser uma alma esposa do Senhor, uma alma que deseja viver atitudes fundamentais, atitudes que levam o homem ao quê? A uma desestruturação para uma liberdade. Para viver uma vocação, eu tenho que sair da estrutura que eu criei, para me abandonar aos cuidados do Senhor. O religioso, a religiosa, quando toma uma decisão de ir para um convento, para um mosteiro, para a vida celibatária, decide viver inteiramente para o seu esposo Jesus. E para isso, quando começa-se o caminho formativo, vocacional, ela tem que perder as suas estruturas. Será que nós queremos perder as nossas estruturas? Será que nós permitimos que aquilo que eu tenho dentro de mim, que eu aprendi da minha família, eu tenho que perder tudo isso, ou muito disso, para que eu possa viver a minha vocação? Eu digo, também nas novas comunidades, é preciso morrer para as suas vontades, porque não é uma vida pastoral, é uma vida de consagração. Então o religioso, ele permite que ele seja desestruturado, desmontado, para viver a partir do carisma a qual ele está, ser transformado, modelado, restaurado pelos olhos do carisma, pela essência do carisma. Então o religioso, ele vai adquirindo dia após dia essa alma esposa. Quando o superior da ordem, quando alguém que cuida dele ou dela vem e faz uma correção, ele tem um coração apreensivo e atento e obediente, para viver inteiramente para o carisma. Porque muitas pessoas saem das comunidades, das ordens religiosas, porque quando começa a apertar, eu não quero. Eu faço atendimento espiritual e direção espiritual de algumas pessoas, e muitas vezes eu tenho que olhar no olho da pessoa e dizer assim para a pessoa: o que você está fazendo está errado. E a pessoa vem com justificativa: não, mas por quê? Não, está errado, está violando a tua vida, está violando o coração de Deus, a verdade da palavra. Vem no outro atendimento poucos, não é? Muitos só continuam ou porque entendem e perseveram, ou vão procurar grandes e famosos diretores espirituais, porque a fama do diretor espiritual já sucumbe, já esconde a minha miséria, porque eu vou entender assim: se é ele, eu vou aceitar, mas aquele lá não. Por que nós sofremos na nossa vida familiar e na nossa vida nos grupos, na pastoral? Porque nós não assumimos e não aceitamos que aquele que é superior a nós tem pelo Espírito de Deus autoridade. E o religioso, quando ele se submete, quando ele entra em uma congregação, em um instituto, ele tem que morrer. Não é bonito nós lermos a vida dos santos? É ou não é? Parece que você está assistindo Matrix, né? Não que eu assisti, tá? Que eu não gosto. Parece um negócio mágico. Nossa, Padre Pio lutou com o demônio, que legal. Você quer lutar com o demônio? É muito bonito olhar para a vocação do outro e falar: que bonito, como é bonito ver. E a minha vocação, eu decidi já? Nós estamos aqui com jovens. Será que você já decidiu a sua vocação? Será que você vai casar? Será que você vai ir para uma vida consagrada? Qual é a sua vocação? Você já se perguntou?
Talvez você tenha uma vocação para uma nova comunidade. Será que você já se perguntou? Muitas vezes, por conta do nosso medo, nós paramos no meio do caminho. E a vida religiosa, ela vai mostrar para nós, ao longo da história, homens e mulheres que morreram para si mesmos. Homens e mulheres que não tiveram medo de morrer para suas vontades, porque queriam fazer a vontade do Senhor. Na grande maioria das vezes nós não nos encontramos porque nós queremos fazer muito a nossa vontade. Eu lembro que nos primeiros dias da decisão de não trabalhar, eu tinha dúvida se Deus ia cuidar de mim. Lógico, né? Estava experimentando no começo ali. E eu lembro que acabou o leite, né? Eu falei, Jesus, mas é agora. E eu tinha que experimentar. Não bastava ligar na comunidade e pegar algum dinheiro e comprar. Eu tinha que experimentar o cuidado de Deus. E ali, depois de poucas horas, acho que nem 4 horas, Deus não trouxe somente uma caixa de leite, trouxe 24. Para dizer que Ele é um Deus que cuida. Muitas vezes nós olhamos para a vida religiosa e pensamos assim, como que eles vivem? E eu estou dizendo de vida religiosa radical. Eu não estou falando de congregação que tem tudo na mão, não, viu? Tem muita congregação que tem tudo na mão, né? Até carro do ano. Desculpe estar gravando, vai ir para o YouTube, mas tem que falar, né? Eu estou falando da congregação, do instituto, da vocação que vive do cuidado de Deus. Então eu vivo a minha vocação religiosa para Deus, crendo que Ele cuida de mim, crendo que Ele está cuidando de todas as coisas, e eu espero nele, porque eu creio que Ele é o meu esposo, a minha alma é íntima dele. E como a igreja foi sustentada ao longo desse tempo da história por causa de mulheres e homens que oravam profundamente, intimamente com o Senhor. Santa Clara, por exemplo, por conta de uma invasão de bárbaros que queriam invadir o convento, estavam vindo ao encontro do convento, e ali poderia ter violência contra as irmãs, poderia ter um monte de coisa. Ela vai, pega o Santíssimo Sacramento, para na janela e reza, e aqueles bárbaros vão embora. A vida religiosa ainda hoje é o sustento da igreja. Mas será que eu quero viver uma desestruturação, até difícil falar, de mim mesmo? Eu permito ser desfragmentado? Nos carismas das novas comunidades nós falamos muito isso. Tem um livro que tem um título que diz assim: deixa a tua casa, a tua família e a tua história. Para viver uma vida de consagração, eu tenho que morrer. Eu tenho que ser desfragmentado, para que o Senhor me remonte, para que o Senhor pegue, como Ele fala na palavra, o vaso, quebre o vaso, faça novamente o barro, e como oleiro dê um novo molde. A vida religiosa é isso. É homens e mulheres que querem ser do Senhor, por isso permitem que o Senhor, que é o oleiro pleno, modele. Essa pregação, ela não vai servir somente para você que talvez um dia vai ser religioso, mas vai servir para você ser cristão católico, para você permitir que o Senhor venha destruindo todas as suas visões, os seus conceitos, aquilo que você traz ao longo da sua história, para que você se torne uma pessoa feliz. A história muitas vezes conta
realidades de religiosos chatos, né? Muitas pessoas, nossos pais, tiveram muita experiência com freiras, com frades chatos. Por que a pessoa se torna chato? Porque não tem intimidade com o Senhor, né? Qual é a vocação de um religioso, de uma religiosa que não está em vida de clausura, mas que tem contato com o povo? É revelar com a sua vida o Cristo, é ter contato com o povo de Deus. Agora imagina se eu me encontro com aquela pessoa que é referência para mim, e essa pessoa está com a cara feia, não me trata bem. Então eu preciso entender que talvez muitos de nós que tivemos ou temos uma visão contrária das vocações religiosas, de pessoas que nos mostraram o contrário, é porque não estavam felizes. Está aqui a Simone, que é celibatária da comunidade. Pergunta para ela quantas crises, quantas batalhas, quantos enfrentamentos ela não viveu ao longo do tempo que ela está na comunidade. Muitos enfrentamentos. Tem hora que o enfrentamento é tão forte que a gente pensa assim: eu quero ir embora. É melhor ir embora, gente, porque afinal eu não vou enfrentar. Mas ser religioso, ser consagrado, é enfrentar. Não é bonito olhar na história da igreja e ver os mártires? Não é bonito. A igreja, ela é lavada pelo sangue dos mártires. Mas para que eles se tornassem mártires, eles tiveram que sustentar, em meio a leões, em meio a soldados, uma única palavra: Jesus é o único e verdadeiro Senhor. Não, mas você tem mais uma chance. Se você renunciar a Jesus, você vai ter uma vida normal. Jesus é meu único e verdadeiro Senhor. Se não me engano, Santa Felicidade, ou Perpétua, mas eu acho que foi Felicidade, quando ela foi jogada na arena e o touro começou a perfurar ela caiu próximo a um daqueles carrascos e olhou para ele e disse assim: quando é que vai começar? Porque ela estava numa alegria tão plena, numa experiência tão íntima de Deus, que ela não sentia as perfurações dos touros. Isso é intimidade. Toda vocação, seja matrimonial, seja religiosa, seja dentro de uma vida em comunidade, só é sustentada a partir da intimidade com o Senhor. Se eu não tenho intimidade com o Senhor, no primeiro aperto eu corro. Quantos que já não passaram por esse grupo de jovens? Muitos. Quem permaneceu? Quem tem se enfrentado. Porque afinal aqui não é lugar de brincar, né? De se alegrar. Nós nos alegramos no início, né? Vocês me fizeram até cansar um pouco, eu estou um pouco fora do peso, né? Mas glória a Deus, deve ter perdido aí, nem que foi um milésimo, né? Vamos nos alegrar, mas na responsabilidade daquilo que Deus me chama. E a vida religiosa, ela vai nos colocar de frente com nós mesmos. Vocês sabiam que muitos conventos na Europa estão se transformando em hotéis? Porque ninguém mais quer ser religioso? Por quê? Porque nós estamos, como eu dizia, no mundo da praticidade. No mundo onde eu tenho tudo nas mãos. No mundo onde eu contava uma história, e é interessante isso, não é? Não fugindo do nosso tema. Antes, quando uma mãe percebia que o seu filho estava demorando para chegar, o que ela fazia? Tinha telefone para ligar? O que ela fazia?
Se ajoelhava e rezava. Hoje a mãe chega em um determinado horário. Alô, filho, você está bem? Tô, mãe. Tô bem, mãe, daqui a pouco eu tô aí. Tô chegando. Tô chegando, mãe. Né? A mãe nem para rezar. O filho falou que está tudo bem. O cara está cheirando, o cara está usando droga, está se prostituindo. Está tudo bem. A praticidade, a evolução, se ela não for usada com prudência, é uma arma. Quem é que quer ir para um mosteiro, gente? Quem é que quer ir para uma vida religiosa? Ah, eu vou deixar meus amigos. E Deus chamando, e Deus inquietando, e Deus perturbando ali naquele amor que Ele quer revelar, você vivendo a sua vocação. Eu tive uma experiência vocacional de uma pessoa que, quando foi apertada, né, para que ela se modelasse, ela desistiu de tudo. Porque ninguém quer perder as suas seguranças passageiras. Ninguém. E a vida religiosa é uma vocação que vai dizer para mim claramente: você agora vai viver para a oração. Mesmo que a comunidade religiosa trabalhe o aspecto da escola, muitas, né, trabalham esses aspectos, outras trabalham os aspectos da creche, de tantos trabalhos que tem. Independente disso, eu tenho que ter uma vida íntima. Será que nós, que talvez ainda não decidimos, talvez você que está aqui, que um dia Deus te chamou para uma vida religiosa, para o celibato, será que você talvez não está negando o chamado de Deus? Até mesmo a vida das comunidades, né? Árvore da Cruz, Fidelidade, Chagas de Amor, Shalom, tantas novas comunidades que existem na diocese, e talvez você é chamado para uma delas. Será que você quer? Será que você se colocou em oração e perguntou para o Senhor: Senhor, o que queres de mim? Então é hora de nós nos colocarmos nessa intimidade. A vida religiosa, ela nos instiga a isso, porque ao longo dos séculos são sustento para nós. Homens e mulheres que morreram para suas vontades, para viver para o Senhor essa alma esponsal, essa intimidade. E quantas lutas foram vencidas por causa da oração de homens e mulheres. E tem gente que tem coragem de dizer que eles não fazem nada. A rotina de uma congregação, dentro de cada carisma específico, é regida por oração e trabalho. Oração e trabalho. Muitas congregações acordam 5 da manhã, 3 da manhã, para fazer os seus ofícios de oração. Para quê? Para combater o combate. E nós estamos olhando e vendo que a vocação religiosa não é mais um desejo, até mesmo daqueles que um dia o Senhor chamou. Então que você tenha esse desejo.